Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 27. Glória a Deus. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 5, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite debaixo do tema a teologia da chamada divina. A teologia da chamada divina e os passos e as decisões do servo. Glória a Deus. Cidade de Cafarnaum, norte de Israel. O Senhor Jesus acabara de ser expulso de Nazaré. Ao terceiro ato de Jesus, após a sua primeira pregação na Galileia, numa de suas primeiras incursões dentro da cidade de Cafarnaum, passando pelo serviço alfandegário que nós lemos de Roma, montado na cidade de Cafarnaum, viu um moço, Levi, que significa colado, unido. Mateus, nós conhecemos este mesmo Levi como Mateus, o evangelho que Mateus escreveu. Mateus significa dom de Deus. Um hebreu rejeitado dentro da sociedade hebreia, em virtude de suas atividades serviçais como funcionário público de Roma, o poder gentílico dominante do mundo de então. Levi não possuía valores religiosos aos olhos do chamado povo de Deus em Israel, mas serviu para Jesus, que, após vê-lo, o chamou para o primeiro grande apostolado do Mestre no universo do Evangelho. Há pessoas que não servem ou que não dão certo para homens,
mas dão certos para Deus. Há pessoas que não dão certo para a sociedade, mas dão certo para Deus. Há pessoas que não dão certo para a sua família, mas dão certo para Deus. Há pessoas que não dão certo para os homens da terra, mas dão certo para Deus. Moisés era gago e Deus o escolheu e chamou para ser o libertador de Israel. Jacó possuía uma péssima reputação moral e Deus não somente o quis, mas o transformou em Israel. Pedro era um homem tempestivo, mas Jesus o escolheu e o chamou. Saulo era um israelita ultra-ortodoxo e perseguidor da igreja de Jesus. Porém, Jesus o escolheu e o chamou para ser o ícone apostólico dentro da nova aliança. Aleluia! A chamada de Levi é rica em padrões e passos espirituais pertinentes à chamada dos obreiros de Jesus em tempos e em todos os tempos e em todos os lugares. Analisamos nós o primeiro passo de Levi. O primeiro passo, Levi estava em Cafarnaum. Nessa época, Jesus já havia deixado Nazaré e estava habitando em Cafarnaum. O crente precisa estar no lugar de habitação de Jesus. O melhor lugar é aonde Jesus está. O melhor lugar de nós estarmos não é aonde o Espírito Santo não está. Aonde Jesus está é o melhor lugar de nós estarmos. Aleluia. Levi estava em Cafarnaum e Jesus estava habitando em Cafarnaum. A habitação de Cristo na terra é a igreja. Não existe chamado quando o crente vive à margem da igreja, quando o crente vive fora da igreja, quando o crente vive desigrejado por aí. Você que está me assistindo no YouTube, é isso mesmo. A pessoa que vive à margem da igreja está fora do lugar aonde Jesus está. O primeiro passo para nós, aleluia, servirmos a Deus, precisamos estar aonde Jesus está. Glória a Deus. O segundo passo é preciso ser homem. Aleluia. No versículo 9 do capítulo 9 de Mateus, Jesus viu um homem. Jesus chama homens. Jesus chama homens, não moleques, mau caráter, mentirosos, enganadores, promíscuos, imorais, etc. Jamais. Enganadores no grego é góis. Etimologia significa lamentador, pranteador, mago, feiticeiro e impostor. Homem, quando Jesus estava chamando o homem, homem não é sinônimo de compleição física avantajada, não. Homem é sinônimo sim de caráter positivo real. Primeiro o crente precisa estar onde Jesus reside. Depois, o segundo passo, o crente precisa ser homem, precisa possuir uma somatória, valores morais positivos. Glória a Deus. É verdade. Porque ser homem não quer dizer que ser crente. A pessoa pode ser macumbeiro, mas pode ser homem. Pode ser católico, mas pode ser homem. Pode estar fora da presença, mas pode ser homem. Jesus chama homens para o ministério. Homens. Terceiro passo, Jesus Cristo viu Levi. Jesus viu um homem chamado Levi. Jesus precisa ver o homem. Jesus precisa ver o crente e simultaneamente a sua identidade. Levi era
o nome que identificava o homem visto pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. O homem precisa e deve possuir uma identidade espiritual. Não basta estarmos com os bolsos repletos de identidades jurídicas, escolares, teológicas, acadêmicas, religiosas, ministeriais, seculares, etc. É preciso uma identidade espiritual no coração. Levi é um nome hebraico que significa unido, colado, junto. A identidade espiritual do crente precisa revelar a Jesus, um carregador da graça da união, um crente unido a Deus, ao próprio Jesus, um crente unido ao Espírito Santo, um crente unido à família, um crente unido à igreja e aos membros da igreja, aleluia, um crente unido ao pastor da igreja, um membro unido aos santos, um crente que prega na igreja, Assembleia de Deus ou não, não interessa, não é sinônimo de estar unido na igreja A ou B. Entendemos e precisamos possuir uma identidade espiritual. Não basta ser doutor disso ou daquilo, não basta ser filho do pastor, não basta possuir faculdades especiais, identidade pessoais ou convencionais, não vale. Precisamos possuir uma identidade espiritual, a identidade que identifica, aleluia, que somos partidários da união e não da discórdia, não das brigas, não das divisões, mas que nós estamos no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus, é verdade. Quarto passo. Levi encontrava-se trabalhando. Você que está me assistindo na internet, você que está no YouTube me assistindo, você que está assistindo esse vídeo, você que está na igreja. Quarto passo, Levi encontrava-se trabalhando numa alfândega de Cafarnaum, não importa o serviço. Alfândega, na concepção religiosa e moral dos hebreus, era sinônimo de um lugar de pecadores, paganistas, porcos, cães, pessoas imundas. Era alfândega. Levi encontrava-se trabalhando numa alfândega de Cafarnaum. Jamais Jesus Cristo assumirá compromisso com preguiçosos. Jamais. Homens que abominam o trabalho devem permanecer em jejum até a morte, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Alguns exemplos. Moisés encontrava-se trabalhando no deserto do Horebe no dia da grande chamada. Gideão estava peneirando trigo, trabalhando na hora da chamada. Pedro, André, Tiago e João estavam trabalhando nas águas do mar da Galileia no momento da chamada. Davi estava no curral das ovelhas de seu pai no dia da sua chamada. Saulo de Tarso estava a serviço no momento da sua chamada, em Atos 9:1. Glória a Deus. Amós era catador de sicômoros, lavrador. Josué era militar. O crente precisa ser trabalhador, ter calo nas mãos. Preguiçosos jamais terão oportunidades com Jesus. É verdade. Jamais.
Todos que foram chamados na Bíblia estavam trabalhando. Jesus chama trabalhador. A seara precisa de obreiros, precisa de pessoas que trabalham. O quinto passo: Levi ouviu Jesus chamá-lo. O quinto passo: Jesus, aleluia, chamou. Levi ouviu Jesus chamá-lo. É preciso possuir uma audição espiritual santa para identificar com 100% de acerto a voz de quem o chama. Por quê? Chama. Por que chama? Para onde chama e como chama? Ouvir homens chamando é fácil. Ouvir os amigos chamando é moleza. Precisamos ouvir Jesus chamar. Muitos obreiros vivem uma vida de fracassos porque confundiram a voz de Jesus com a voz de homens carnais, mais mundanos que espirituais, travestidos de piedade, mas sempre negando as virtudes da piedade. Homens que chamam por interesses próprios, homens que chamam amigos ou quem tem dinheiro para que suas sujeiras possam continuar escondidas. As 4 grandes decisões de Levi. Após ouvir Jesus chamá-lo, Levi tomou 4 grandes e importantes decisões da sua vida. Quem quiser pode anotar. A primeira grande decisão de Levi foi: Lucas 5:28a, deixou tudo quanto estava em seu poder. Deixou tudo para trás. Lucas 5:28a diz: e ele, Levi, deixando tudo. Ele deixou tudo para trás para poder seguir Jesus. É preciso deixar absolutamente tudo. Isso é a velha natureza, os velhos hábitos, as velhas vontades. Precisamos deixar tudo para trás. A segunda grande decisão de Levi: levantou-se. A segunda grande decisão de Levi, depois que ele ouviu Jesus, a segunda grande decisão, ele levantou-se. Lucas 5:28. E ele, deixando tudo, levantou-se. A proposta de Satanás na nossa vida, em Mateus 4, versículo 9, é: prostra-te. Prostra-te. A proposta de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, põe-te em pé. Muitos, após ouvirem algum tipo de chamada, preferem continuar deitados, estirados, estendidos, acorcundados, agachados, envergonhados, assentados, abaixados, dormindo na lama do pecado. O que dizer da chamada? O que dizer? A chamada não é divina? Quando é Jesus o autor da chamada, de imediato o homem levanta-se. Isso é, passa a cultivar uma vida de intensa oração, jejuns, consagração, louvores. Isso é levantar-se. Levanta-te nessa noite. Aleluia, Jesus. Levanta-te.
A terceira grande decisão de Levi, depois que ouviu Jesus, ele seguiu o Senhor Jesus. No mesmo versículo 28, e ele deixando tudo, levantou-se, e o terceiro seguiu. Conheces algum obreiro que não segue a Jesus? Será que você conhece algum obreiro que não segue a Jesus? Quantas experiências que nós passamos na vida e vemos obreiros dessa maneira. Infelizmente, é verdade. O verdadeiro escolhido e chamado segue somente o Senhor Jesus. Quem segue o Senhor Jesus anda com Ele, vive com Ele, é fiel a Ele e não trai com o diabo nunca. Quem segue a Jesus ora e o aleluia e o céu ouve a sua oração. Quem segue a Jesus glorifica-o sempre e é feliz e alegre e tem paz dele no coração. Quem segue a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seguir a Jesus é sinônimo de vida crucificada para o mundo. Gálatas 2:20. A quarta decisão de Levi após ouvir Jesus, preparou um banquete para Jesus. A palavra banquete do grego é iorti, significa festa. A etimologia dessa palavra, refeição formal e solene, em que participam muitos convidados, refeição festiva. Lucas 5:29, fez Levi um grande banquete em casa. Há banquete para Jesus na casa espiritual nossa? É uma pergunta para você, é uma pergunta para nós, é uma pergunta para você que está me assistindo. Há banquete para Jesus na sua casa espiritual, hein? É? Existe? Tem! A casa espiritual do crente é a própria vida do mesmo. Milhares de homens rotulados homens de Deus, ao contrário de Levi, oferecem grandes banquetes a demônios, a carne, ao dinheiro, a ganância, a Satanás e a si mesmos, mas não oferecem banquete verdadeiro a Jesus de Nazaré. A quem temos oferecido banquetes espirituais? A quem temos agradecido a chamada ministerial adquirida? A quem? Levi, Mateus, ofereceu em sua própria casa, e não em casas alheias, e não em casa dos outros, um banquete para Jesus. Quando conhecemos a origem da nossa chamada, certamente seremos sempre gratos a quem nos chamou. Glória a Deus. A Jesus. É essa gratidão, e essa gratidão é manifesta sempre em nossa casa espiritual. Isso é, na nossa própria vida. A vida do crente chamado precisa ser frequentemente uma vida de banquetes para Cristo, uma vida de louvores, de glorificações, de intenso repúdio ao diabo e à própria carne. Banquete só se for para Jesus. Glória a Deus. Banquete só se for para Ele e mais ninguém. Precisamos oferecer banquetes a Jesus. Precisamos glorificar a Jesus. Glória a Deus. Precisamos estar cheio de Deus. Precisamos agradecer a Jesus pela nossa chamada.
Muitos acham que são chamados por Jesus, mas são chamados pelos homens. Porque se fosse chamado por Jesus, não fazia o que fazem. Oferece banquete a diabos, a carne, ao mundo, mas não oferece banquetes a Jesus. Precisamos oferecer banquetes a Jesus. Só Ele, mais ninguém. Eu sempre falo, um dia Salomão disse: em todo tempo seja alva as nossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por essa palavra. Por essa palavra que Deus falou aos nossos corações.